Olá, pessoal. Eu sou o professor André Aguinaldo e estamos aqui para fazer mais uma aula de projeto de vida relacionada à organização da vida e das coisas que começa em mim. Eu estou aqui com meus magníficos colegas maravilhosos, o André Costa e a Eliane Ubanski, e eles vão se apresentar para continuar a nossa aula. Boa tarde, né? Bom dia ou boa noite para vocês que estão nos assistindo. Para mim é um motivo de muita alegria estar com vocês e com os professores mais uma vez para mais uma aula de projeto de vida. A gente já estava com saudades, né? Espero que vocês estejam todos bem e que possam, né, aprender um pouquinho mais aí do projeto de vida e agregar um pouquinho mais na vida de vocês. Boa tarde a todos. Sou a professora Eliane. Eu e esses dois colegas maravilhosos vamos trabalhar um pouquinho com vocês a função do tempo, de como que a gente faz para organizar melhor o nosso tempo também, né? Porque o tempo, ele é inerente ao homem, ao ser humano. Tanto faz a gente prestar atenção nele ou não, ele passa, né? E aí essa aula é voltada assim para uma organização. E a gente vai tentar falar sobre o que podemos fazer para nos organizar, para a gente melhorar o nosso convívio no tempo. Hoje, falando em tempo, hoje é dia 14 de setembro, né? Ainda estamos em período de pandemia, distanciamento social, um dia muito quente em Ariquemes, Rondônia. E aí nós vamos fazer dessa aula uma aula prazerosa e gostosa para que todos vocês ali aprendam a se organizar em relação ao tempo, ao tempo que temos, não é verdade? Andrezinho, você quer comentar alguma coisa? Não, eu só vou falar assim, que eu vou falar menos possível, assim, que eu vou ficar... Isso que eu vou falar agora, depois no finalzinho da aula, né, gravar, por causa do meu dente que tá bonitinho de canal mais uma vez, e aí vocês assumem a partir de agora. Tá certo. Quando a gente fala do tempo, o André vai colocando o slide ali e eu vou comentar com você, André Costa. É muito relativo, né, quando a gente vê o tempo, porque a gente está com uma pessoa que a gente gosta, fazendo alguma coisa muito prazerosa, o tempo parece que voa, não dá tempo de fazer nada. E quando a gente está fazendo alguma coisa ruim, ou ansioso, ou numa situação que a gente não gosta, parece que o tempo não passa, né? Então, a gente lidar com o tempo é uma coisa muito relativa, não é verdade? De fato, eu costumo brincar com os meninos, né, às vezes na aula de química, que a gente tem uma aulinha, né, só às vezes desgarrada e rapidinho, né, dava o tempo. Aí ainda brinco com os, nossa, gente, olha, a aula boa passa rápido, né? Só que, assim, essa aula boa, ela passa rápido, como a professora disse, quando é algo prazeroso. Já teve dia também da gente pegar uma aula e parecer que era a eternidade, né, que era uma vida. Então, assim, é relativo de fato. Desde que, né, como a professora disse, a gente esteja fazendo aquilo que nos é prazeroso, né? Então, isso é muito importante, né, a gente ter essas noções, né, pra gente. E, assim, né, professora, mesmo não sendo, né, tão prazerosa às vezes, o tempo ele vai ter que passar, né? É uma coisa que não depende da gente, né? É verdade. Eu sempre falo para os meus alunos assim que para a gente ter uma noção do tempo, a gente faz duas coisas por um minuto e vê quanto tempo dura aquele minuto, se é igual um minuto ao outro. Ou tomar um sorvete bem gostoso, a gente tomar o sorvete tem que tomar em um minuto. Você vai fazer aquilo com prazer, com golodice, né? Agora você ficar com a mão no formigueiro, um minuto. Aí aquelas formigas vermelhas que picam bem doído, um minuto é uma eternidade, você não aguenta ficar. Né? Então, a gente, falando em tempo aí, a gente vai trabalhar nessa aula a nossa contribuição para a nossa vida, para os nossos afazeres em relação à organização do tempo e das coisas. Afinal de contas, tudo começa a partir de mim, as coisas, a minha organização, o meu tempo diz respeito às minhas obrigações e à minha organização, e assim para todos nós, não é verdade? E a palavra tempo, ela é tão abrangente, né? Ela vai tão além, assim, das definições, que a gente, às vezes, né, a gente poderia passar a tarde inteira falando da questão de tempo. Eu lembro uma vez, em uma das palestras que eu assisti, um motivador, né, esqueci o nome, o Antônio Matos, esqueci a função dele, mas ele disse em relação ao tempo, até em relação a relacionamentos.
convívio. E ele disse uma coisa que foi muito importante, foi, gente, olha, vocês têm que ser breves na vida das pessoas. Né? Você não passar muito tempo, você vai visitar uma pessoa, para você visitar lá, você vai ficar 3 horas, passe 1 hora, 40 minutos, e a pessoa vai ficar com aquela sensação de querer mais, né? Agora, pelo outro lado, tem gente que vai visitar uma pessoa que era para ser meia hora, fica o dia inteiro, né? E aí já fica aquela coisa maçante, pô, será se ele não vai embora, né? Olha, questão de tempo, né? Tudo relacionado ao tempo, né? Então, até nessa questão, né, de convívio, nessa questão social, é importante a gente ser breve na vida das pessoas. E eu tenho usado isso na minha vida desde que eu ouvi, e eu vou falar uma coisa com você, é muito bom, viu? Você ir na casa de alguém e você, não, eu tenho que... Ô, rapaz, mas já vai, mas tá tão cedo. Você mal ficou, você veio buscar fogo, né? Não é gostoso? Você se sente, querido. E ele falou isso aí, eu achei isso muito interessante. Eu adotei para minha vida. Então, a gente ser breve na vida das pessoas, né? Breve e marcante, né? André, o slide não apareceu para mim ainda não, filho. Não? Então, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Professora Eliane, tá vendo o slide? Quando ele falava de visita, ele falava que a gente não podia ir num lugar nem com chinela havaiana, nem com mala. Era 2 coisas. Ele dizia que quando vai com chinela havaiana é porque vai gastar, tá assim muito relaxado, vai demorar demais. E quando é mala também vai demorar demais. Então ele dizia a mesma coisa com outras palavras. Apareceu, André. Sim, apareceu, Andrezinho. Ótimo. Isso. Agora você volta lá, André, no primeiro. Então, os alunos que quiserem marcar aí o nome da aula, a organização da vida e das coisas começa em mim. Né? A aula hoje é dia 14 de setembro de 2020. Nós vamos trabalhar ali a organização do tempo e da gente, né? E aí tem uma musiquinha do Pato Fu, que eu não sei o ritmo dela, por isso o André Aguinaldo está com a boca, não pode falar muito por conta que fez uma cirurgia na boca, então não tem como. Você consegue, André, cantar essa música? Não consigo, não faço ideia da melodia dela. Mas ele trabalha ali o tempo, né? Tempo, Sim. tempo, mano velho. Falta tanto tempo ainda, eu sei, para você correr macio. Falta tanto tempo ainda para você correr macio como um Zune como Zune, um novo sedã. Aí ele está querendo dizer ali para o tempo passar devagar, o que ele quer dizer, né? É o que a gente está falando, que muitas coisas a gente quer que o dia nunca termine e tem dia que a gente quer que esse dia só acabe. Quando a gente está triste, com ansiedade, com depressão, tudo que a gente quer é que o dia termine, né? Mas tem coisas tão prazerosas que a gente quer que dure eternamente. Então, é isso que muitas pessoas têm... Quem nunca ouviu alguém dizer assim, eu queria que o dia tivesse mais do que 24 horas para ter mais coisa, mais tempo para fazer todas as coisas, né? Principalmente quando a gente está no nível, assim, de emoção, passando por grandes emoções, né? Como, por exemplo, os terceirão. Os alunos dos terceiros anos, eles... tem pressa, lida com o tempo. E 1 ano depois do terceirão, eles ficam com nostalgia, porque o tempo passou rápido. Então, nós, professores do ensino médio, a gente sabe bem como que os terceiros anos lidam, né, com o tempo. Ali no final do ensino médio, é uma pressa de terminar e depois uma nostalgia grande demais por ter terminado. E nós, alunos de primeiro ano de ensino médio, de segundo ano do ensino médio, a gente tem que aprender nesse tempo aí a lidar, a curtir mais as coisas boas e se organizar para todas as coisas de um dia de 24 horas, não é? Pode passar. E as coisas, né, professora, passa tão rápido, né? A gente falando de tempo, e se a gente não se organizar, aí a gente é envolvido pelo tempo. E eu me lembro que quando eu trabalhava lá nos Correios, eu dizia que nas minhas férias, e eu fiz isso várias vezes, né, que lá a gente agendava férias e tal, e eu nunca conseguia assim, viajar para longe. Mas o que eu conseguia era o seguinte, eu dormia por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, e quando era 6 horas da manhã eu já estava acordado. Aí uma vez eu me perguntava, por que você fazia isso, né?
Eu falei, não, é porque para eu poder aproveitar mais o meu tempo, para eu ficar mais tempo parado nas minhas férias. Então eu dormia tarde, acordava cedo, ficava no sofá, olhando para o tempo, né? Então, assim, era para eu aproveitar a situação. Então a gente tem que ter essa noção de que tudo tem o seu tempo, né? E a gente tem que organizar. Ontem eu presenciei, a minha irmã veio aqui em casa e ela tem um bebezinho que não tem 3 meses. Mas eu vi ela, de certa forma, querendo adiantar algumas coisas no bebezinho, né? Da questão do convívio dele sentar, dele, né, interagir um pouco mais. Ele tem 3 meses. A minha bebezinha já tem 9. Então, assim, a minha hoje, eu sinto falta dela quando ela era bebezinha. Quando eu lembro que ela nasceu com 2 quilos, que eu mal conseguia segurar na palma da mão, tão pequenininha assim, né? E era tão pequenininha, e hoje já tá né? A gente brinca que ela tá um roletinho, né? Ela tá uma bochechinha gordinha, tem dentinho, e a gente já sente falta. Então, o tempo, gente, a gente tem que fazer a gestão do tempo e nós temos que nos organizar diante disso que acontece, né? Isso faz parte da vida da gente. E a gente precisa tentar nesse sentido, né? A gente pode passar, André. Na música do Pato Fu ali, encontramos alguém que fala do tempo e lhe pede para ser mais legal e amigo. Uma pessoa que constata no seu íntimo, talvez, a impossibilidade de algum dia ver a Terra girar mais lentamente, para que assim o tempo possa correr macio. Vamos o pedido de um ser humano louco por mais tempo para executar as atividades do seu dia a dia, mesmo que seja na madrugada, aproveitando o dia quase em uma plenitude, em 24 horas. É igual o professor ali falou, o professor André, né? Acordava mais cedo para poder curtir mais o tempo. E pode passar, Andrezinho. E aqui tem um texto, né, que ali fala ali, ó, analisando a questão do tempo para executar tarefas por um ângulo mais racional e prático, indagamos. Não seria melhor tentarmos encontrar uma solução para o problema refletindo sobre o modo de como vivemos na sociedade contemporânea? Então, a gente fazer essa reflexão, né, porque os seres humanos têm procurado viver melhor. E viver melhor tem sido sinônimo de mais trabalho, mais estudo e, consequentemente, menos tempo para o ócio. O ócio ali é não ter nada para fazer ou fazer alguma coisa mais por prazer, né? Porém, como vimos nas aulas anteriores, não só na última, mas em todas elas, como conseguiremos mais conhecimento de nosso tempo dedicado às atividades prazerosas, se esse tempo é escasso? Né? O tempo dedicado às atividades de lazer tem sido um tempo dedicado ao consumo de mercadorias produzidas além do necessário por meio de trabalho. Então, muitas vezes ali, é até uma crítica existente nesse slide, né? Que muitas vezes a gente se dedica ao tempo, ao trabalho, ao estudo e não curte a vida. E aí passa o tempo e a pessoa não vive só para o consumo, para comprar demasiadamente, para ter e não ser. E ali essa aula traz essa reflexão ali, ó. O que fazer então? Se já fomos nós mesmos quem modificamos nossa relação com o prazer, culpamos o tempo pela nossa incapacidade de organização pessoal? Melhor não. Melhor é assumir as responsabilidades, né? Nossa proposta, então, para essa aula é levar os estudantes, e nós também, a refletir sobre a possibilidade de organização pessoal através de mudanças atitudinais e comportamentais que visem a regulamentação para a autonomia. Pode falar um pouquinho, André? Posso sim. Tentaremos, então, conscientizá-los, né, sobre a importância do planejamento de atividades e da administração do tempo, bem como sobre a necessidade de fazer escolhas, tomar decisões e estabelecer prioridades que ajudarão os estudantes no cumprimento de metas de projeto de vida, né, por eles elencadas. Um exemplo, gente, que a gente tem falado já desde o começo, né, professores, né, a respeito, né, tudo que nós estamos vivendo diante da pandemia, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês viviam naquele ritmo, né, de escola, casa, escola, e mal passava tempo, às vezes, com o familiar, mal passava um tempo, né, conversando com o vizinho, com alguém desenvolvendo alguma atividade mais tranquila, lendo um livro, porque a necessidade de fazer isso, né?
Eu, por outro lado, também não fui diferente. Aqui em casa, ainda comentamos, o professor André Aguinaldo no começo, perguntou, olha, André, mudou de cenário? Eu falei, não, né, que eu coloquei, consegui pendurar ali na parede, né, algo que eu tinha ganhado há mais de 9 meses atrás. Né? Então, assim, eu tenho que aproveitar o meu tempo, eu tenho que fazer a gestão desse meu tempo, né, de acordo com aquilo. E como a professora leu ainda há pouco, eu tenho que mudar isso, transformar o meu tempo, usar o meu tempo com atitudes. Né? Eu tenho que, aonde eu seja autônomo, eu precisava colocar isso aqui, mas na correria, de repente, nunca deu tempo. Ou às vezes até dava tempo, mas eu estava sempre o quê? Buscando outra coisa. Então a gente tem que, né, quem sabe esse é o momento para a gente poder refletir e nos organizar. Aí depois que veio essa pandemia, eu consegui organizar, eu consegui pendurar flores lá fora, eu consegui plantar algumas plantas, coisas que eu não conseguia, porque a gente entra numa rotina, né, e a gente busca tanto questão de trabalho, muitas vezes, né, e vocês aí também que agora, né, às vezes buscam tantas outras coisas que estão além, e a gente esquece do momento, esquece do lazer, esquece de coisas que nos faz bem. Então é importante a gente parar e a gente pensar um pouquinho, a gente organizar nesse sentido, né, a gestão maior, né, gerir melhor o nosso tempo. Uma vez uma pessoa me disse que quanto menos tempo a gente tem, mais tempo a gente arruma. Por quê? Porque quando você tem o tempo, você se organiza. Você começa a fazer coisas que normalmente você não faria. Aí você começa a distribuir, você faz uma agenda, você faz uma organização, você coloca as prioridades que você vai fazer, né? E assim por diante. Andrezinho, pode passar, meu querido. Então, os objetivos gerais dessa aula é refletir sobre as escolhas e decisões que nos norteiam na organização pessoal e perceber a importância da sistematização do planejamento na organização pessoal. Também compreender a disciplina como um ato autorregulador para a autonomia. O que é bom para você? Será que conseguimos nos organizar quando não sabemos o que queremos para nós mesmos? Então, essa pergunta aí, qualquer um de nós teremos dificuldade em responder se a gente não for bem organizado, não é verdade? E esse slide aí é uma música da Zélia Duncan, que eu não sei se meus amiguinhos sabem bem a letra, a musicalidade dela, mas o que ela fala é muito bonitinho, né? Faça o que é bom, sinta o que é bom, pense no que é bom para você. Coma o que é bom, veja o que é bom, volte ao que é bom para você. Pode passar, Andrezinho? Guarda para o final aquele sabor genial. Se é genial para você, tenha o que é bom, permita o que é bom, descubra o que é bom para você. Então, beije o que é bom, mostre o que é bom, excite o que é bom para você. Um dia você me conta, um dia você me apronta, como você me apronta um resumo do supramodo do seu prazer. Pense o que é bom, perceba o que é bom, decida o que é bom para você. Decida o que é bom para você. Né? Vamos fazer agora uma reflexão ali sobre esse poema. Na verdade, se a gente quer coisas boas para os outros, para as outras pessoas, para o universo, né? Se a gente cuida da mata, dos animais, que agora a gente está tendo um problema muito sério com as nossas florestas, né? Em chamas, todo lugar. Mas se cada um de nós tenta cuidar do que é nosso e a gente não se cuida, a gente não faz o que é completo, o bem de uma maneira completa, porque a gente tem que cuidar da gente, né? O nosso corpo, o nosso organismo, a nossa alimentação, a nossa saúde psicológica, mental, né? Então a gente tem que cuidar. E essa música da Zélia Duncan, ela traz isso para a gente, né? Coisas boas para a gente, porque a gente só dá para o próximo aquilo que a gente tem dentro de verdade. Se a gente tem coisas boas, a gente dará coisas boas, não é verdade? André? Agora a gente tem um texto, né? A gente vai ler. É importante que prestem atenção, né? Para a gente poder conversar depois, né? Que eles possam, né, refletir lá. Diz assim: minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Um de nossos filhos passava por um período difícil na escola.
Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer uma prova. Como poderia ir bem nela? Socialmente era imaturo, com frequência criando constrangimentos para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, dava tacada no beisebol antes mesmo de a bola ser jogada, os outros iam dele. Sandra e eu vivíamos atormentados pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso era importante em todos os setores da vida, principalmente em nosso papel de progenitores, de forma que nos dedicamos a melhorar nossas atitudes e comportamentos em relação a ele, estimulando-o a fazer o mesmo. Tentamos estimulá-lo através de uma postura mental positiva. Vamos lá, filho, você vai conseguir. Sei que vai. Ponha, as mãos um pouco mais para cima, no taco, e mantenha os olhos fixos na bola, não antes dela chegar perto. Se ele conseguia melhorar um pouco, procurávamos valorizar isso ao máximo. Parabéns, filho, continue tentando. Quem tem filho sabe, né? O irmãozinho pequenininho sabe como é que a gente faz, né? Aqui em casa, uma alegria que a minha neném... E quando outras pessoas riam, nós reagíamos. Deixa o menino em paz. Parem de amolar. Ele está aprendendo. Mas nosso filho chorava, teimava, dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. Nenhuma das nossas atitudes funcionava, pelo jeito. Estávamos muito preocupados. O efeito geral da situação em seu amor próprio era patente. Tentamos estimular, ajudar, encorajar, mas depois de repetidos fracassos, paramos e procuramos analisar o problema em outro nível. A organização de nossa vida está intrinsecamente ligada ao saber elencar o que é prioridade para nós, seja no âmbito pessoal ou no profissional. Durante nossa infância, muitas de nossas escolhas são realizadas pelos nossos pais, por eles se apresentarem como os maiores interessados em nosso bem-estar. Entretanto, será que eles sempre acertam? Dúvidas sobre as boas intenções deles não temos, mas não seria importante sermos educados para a autonomia, sendo estimulados desde a infância a dizer o que nos agrada? Será que não seria importante? A gente, muitas vezes, a gente meio que obrigado, nós somos direcionados a certas coisas. Eu já vi casos de crianças pequenas que sempre, foi aprendendo, foi colocado em aulas de artes marciais, de música, e depois o menino cresce, ele não quer aquilo, ele não... E será se não seria melhor perguntar ao menino, perguntar o que de fato é? Então, levando isso em consideração, a gente vai responder as perguntas, Vocês vão colocar depois lá no Classroom, vocês vão responder os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, que é aquilo que eu li ainda há pouco, A professora leu a música e eu li um pouquinho. Então, a gente fazer o que é bom, a gente gerir o nosso tempo e a gente saber isso aí, do que é bom para nós e que é agradável. Lembrando que nem sempre, na vida da gente, nós vamos fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nós achamos bom. Só que quando a gente puder escolher, essa tem que ser a nossa prioridade, professora Eliane? É verdade, Quando a gente tem um autocontrole, isso significa um autoconhecimento, todas as aulas de projeto de vida busca esse autoconhecimento, A gente também aprende isso, que ali na historinha ali desse escritor, ele fala que ele e a mulher tiveram dificuldades e muitas vezes a gente entende que o que ele queria dizer em si é que eles estavam fazendo muito o que eles queriam que os filhos dele fizessem, a autonomia. Eles estavam querendo muitas vezes que o menino jogasse o beisebol, mas às vezes não era o que o garoto queria e precisava, não é verdade? Então, muitas vezes na adolescência, a gente tem e aprender isso é muito importante, a valorizar sim o que os pais querem, mas também se conhecer,
Porque muitas vezes o pai quer, por exemplo, que o filho tenha uma carreira de advogado ou seja médico, e a pessoa tem talento artístico, né? Quer ser um dançarino, quer ser um músico, quer ser outra coisa que não que o pai quer. Então, esse choque da realidade para os pais é difícil de entender, de aceitar também, né? Porque muitas vezes o pai quer que o filho seja uma sucessão e se realize no que o pai quer, né? Não no que, a verdade, os filhos querem. E agora, mais do que nunca, o autocontrole, entender sobre o tempo, se organizar e se conhecer e saber direitinho o que quer nesse período é muito importante, né? Então, ali a questão 2 está ali, ó. Em que medida saber o que você quer ajuda a ser mais organizado? É claro que ajuda, né? Dizem que um barco sem remo, né, não vai para lugar algum, ou ele fica em alto mar, não é verdade? Ele não chega a lugar nenhum. A gente tem que ter um destino, a gente tem que ter um sonho, uma organização, para lançar as metas, das metas e tentando passo a passo realizar os sonhos, se organizando. Então, no caderno de vocês, no caderno de projeto de vida, vão respondendo essas questõezinhas, que essa aula vai ser disponibilizada no Classroom, que vocês podem, em qualquer momento ali da organização do tempo de vocês na escola, vocês vão poder responder essas e as outras questões que tem dessa aula aqui, ok? Pode passar, Andrezinho. Olha ali, o terceiro ali é relate como se deu a escolha da organização de algo em sua vida. Como você planejou e executou tudo, né? Como que está sendo o planejamento e a execução das suas atividades de aula online? Né? Que hora que você está fazendo as suas tarefas? Está sendo prazeroso fazer naquele horário ou você faz só por obrigação e faz correndo? Ou está sendo prazeroso, né? Você vai conseguir se encontrar nessas respostas ali. Que estratégias você está utilizando ou utilizou para não esquecer de detalhes importantes? Responda isso e responda do jeitinho que é mesmo, para a gente poder ali, quem sabe, no futuro bem próximo, estar em sala de aula e estar corrigindo ali, vendo, lendo as atividades de vocês e as aulas que nós fizemos online, lendo o que vocês colocaram sobre sua vida, ok? A quarta é liste algumas atividades que auxiliam a sua organização pessoal diária. Pode ser mensal também ou anual, né? E a quinta ali é cite um exemplo de escolha ou decisão de projeto de vida que você já tomou. Desde que você tem aula de projeto de vida, se você é primeiro ano, se você é segundo ano de projeto de vida, que projeto de vida já te ajudou ali a decidir? Que decisão você já tomou, né? Que tipo de organização pessoal você já fez para atingir seu objetivo ou seus objetivos, que podem ser vários, né? Pode passar, Andrezinho? E ali a importância ali, eu vou comentar, mas também quero que o André Costa ali comente, né? Qual a importância de cada uma imagem dessa dali? Ali essa imagem do tempo, né? Desse relógio ali, do tempo passando, descendo a areinha ali. Que importância tem o tempo passando para você? O tempo hoje, você acredita que você está perdendo tempo hoje? Ou você está parado no tempo? Você está evoluindo no tempo, aprendendo com o tempo? Em termos de atividade pessoal, né? Cuidados do seu corpo, você está querendo chegar em primeiro lugar ali na disputa entre você e a preguiça, entre você e a inércia, entre você e o ócio, né? Com quem você está disputando agora, nesse momento da sua vida, né? E ali, a outra ali, uma lixeirinha cheia de relógio indicando ali que muitas vezes a gente está jogando o tempo da gente no lixo, não é verdade? Comenta alguma coisa, André, dessas imagens, as 3, na sua opinião. O que a pessoa, né? O que um tempo pode fazer na vida de uma pessoa, né? Você disse ali sabiamente no começo, a gente, né, ali dá uma conotação, a gente vê a areia passando, que as coisas vão acontecendo. Ao mesmo tempo que, olha, é impossível a gente falar de repente sem encaixar o termo tempo, mas para um atleta, no caso ali, a gente aparentemente de um velocista, né, que segundos são importantes na vida dele, né? A gente vê que recordes são quebrados,
né, em questões de segundos, né? E a gente vê também, por outro lado, aqueles que não aproveitam, né, o tempo, que estão jogando o tempo fora. E assim, é tão triste. E eu lembro que quando eu entrei na minha faculdade, quando eu fui cursar a faculdade de Química, eu terminei em 2002 o ensino médio aí no Heitor, e quando eu fui começar a faculdade já foi em 2008. E eu fiquei 6 anos parado. E eu falava para os meninos, assim, né, nos meus colegas de turma, que foi um tempo assim, que eu poderia ter feito uma outra faculdade. Né? 6 anos, ó. De 2002 para 2008 foram 6 anos. Eu poderia ter feito outra coisa. Mas a gente, às vezes, né, por falta de conhecimento, de falta, que eu não tive a aula de projeto de vida naquela época, e também não tinha tantas oportunidades, que eu sempre foi feita uma habilitação, né, foi trabalhado e tal, mas eu não tinha tido assim um melhor aproveitamento do meu tempo. Então eu, de certa forma, eu acabei jogando um pouco do meu tempo fora. E isso, assim, eu sinto que faz falta. Mas, por outro lado, a gente, o que precisa, acima do tempo, ou paralelamente ao tempo, é a gente saber o que a gente quer fazer. E a gente dar a importância dele no momento certo. Não adianta, por exemplo, né, de repente eu achar que, mas eu tenho que sair do Heitor, eu já tenho que ir para a faculdade. De repente, nas coisas não dá certo. Né? Neste tempo de vocês. E a gente tem que também estar preparado para isso. Mas enquanto isso não acontecer, o que eu vou fazer do meu tempo? Eu tenho que fazer uma gestão adequada, né? Então, querendo ou não, o tempo vai passar. Né? Vai passar para mim, vai passar para vocês que estão nos assistindo, está passando para a professora Eliane, para o professor André Aguinaldo, vai passar para todo mundo. Não tem como. Né? Ninguém vai ficar parado no tempo, né? Esperando alguma coisa. E isso, assim, a gente tem que estar bem preparado e bem ciente, né? Que isso vai acontecer. Pode passar, Andrezinho. Se o tempo ali ele é vilão, o mocinho da história, não podemos afirmar com certeza. Mas que o tempo é um dos aspectos que protagonizam o show e tem de ser levado em consideração quanto o assunto é a organização pessoal, disso não temos dúvida, né? A gente tem certeza disso. As imagens referem-se às mensagens sobre o tempo que ouvimos diariamente, né? As imagens que passamos ali, André. Então, aquela ampulheta ali, olha, até hoje deveria de ser usada, né, como relógio mesmo, porque a gente vê ela se esgotando, o tempo indo, se esvairindo, acabando, né? A gente tem uma imagem na ampulheta muito mais verdadeira do tempo que está passando do que o próprio relógio que é usado ultimamente, né? Hoje em dia quase ninguém nem usa mais relógio, só olha no celular ali e vê só os minutos, a hora exata, mas não vê o tempo se esvaindo, né? E passando, assim, a gente passa de algumas idades, a gente não valoriza muito o tempo. Acho que na adolescência a gente não valoriza muito o tempo, mas depois ele tem um valor extremamente importante, porque assim como o André comentou naquela imagem ali do velocista, às vezes, entre o primeiro e o segundo lugar, e às vezes o terceiro e o quarto, que nem tem tanta importância assim em uma competição, ninguém quer chegar em terceiro lugar ou em quarto, né? É por milésimo de segundos. E na vida da gente também é assim. Muitas vezes, para você chegar na frente, você tem que se esforçar mais, estudar mais. Para você tirar a nota melhor no vestibular, no Enem, você tem que estudar horas a mais do que uma pessoa está estudando no cotidiano. Então, isso tudo é tempo, né? Aí a questão aí desse slide compartilhe sua opinião sobre as figuras, né, que a gente demonstrou ali. A gente vai falar na aula online de quinta-feira e vamos pedir para os alunos que estiverem online compartilharem ali as mensagens que ela representa para vocês, cada um, né? E vocês, se quiserem, aqueles que só vão assistir a aula gravada, na hora que estiver fazendo ali, faça do seu caderno de projeto de vida um diário gostoso para você se conhecer e ter sobre você, né? E aí comente ali o que aquelas imagens representam para você. Explique a relação que possui com a organização pessoal e a que conclusão você chega analisando aquelas imagens, né? E ali a segunda é individualmente, descreva
escreva ali, então, elenque, né, que tipo de relação você tem com o tempo. O que o tempo, o que a palavra tempo? Agostinho, que depois ele virou um anjo, um santo da Igreja Católica, Santo Agostinho, ele escreveu um livro sobre o tempo. E ele falava, assim, nas escrituras que ele falava sobre o tempo, ele dizia assim que o tempo é uma imaginação positiva do ser humano. Porque, na verdade, o tempo não existe. Para Santo Agostinho, o que tinha passado ficava só na memória, tinha se perdido, não tem como voltar no passado. O presente é um instante, é o que você está vivendo. E o futuro ainda não existe, ele não tem o tempo, só quando ele chegar, quando ele for presente. Então, ele falava do tempo assim como sendo uma invenção otimista do ser humano, que muitas vezes a gente projeta, eu vou ser feliz daqui 10 anos, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Então, esse tempo, ele não existe ainda. Então, você tem que viver o que você quer, os seus sonhos agora, segundo a visão de Santo Agostinho, né? Então, fale ali como você vê o tempo, né? Essa relação que você tem com o tempo, ela é conflitiva ou não? Que atitude você toma para administrar o tempo de suas atividades diárias? Né? Comente ali sobre o seu tempo de escola agora, né? A vivência em aula online. Se sua relação com ele é difícil, o que você poderia fazer para não ter os seus objetivos atrapalhados em relação ao tempo, não é verdade? Então, responda tudo isso com sinceridade, com integridade, né? Utilizando ali a boa-fé, que essa aula, a virtude que a gente trabalha ali, além do autoconhecimento, é a boa-fé, né? Ali os cuidados, o amor próprio, né? Então, escrevam tudo. Quer comentar, André? Não. Para Henry Allow, não passar, senão vai ficar muito extenso, né? Para Henry Allow, psicólogo e educador francês, conforme fosse tarefa do educador, a disciplina poderia ser encarada sobre duas perspectivas, ou como ensino, em que o estudante é considerado um simples inteligência a qual se forneçam conhecimentos, ou como educação, sendo o estudante visto como um ser a formar-se para a vida, que é muito mais bonitinho, né? No primeiro caso, é a concepção tradicional da disciplina que prevalece. Trata-se de uma obtenção da tranquilidade, do silêncio, da docilidade e da passividade dos estudantes. Já a segunda, que eu acredito mais, algo que queremos destacar aqui, é encarar a disciplina, assim, o modo disciplinar, né? Não como algo que se impõe ao outro, mas como meio que oriente e estimule as atividades espontâneas, tornando-se sempre que possível pessoal. Então, uma pessoa ser disciplinado com os afazeres, né, e responsável é muito melhor, né? A disciplina, então, ali, de que falamos aqui, tem relação com mostrar o caminho. Disciplinar seria punir o indivíduo com ferramentas que, porventura, o ajudam à execução das tarefas e regulação para a autonomia. Muitas vezes, a disciplina é uma atitude que nos ajuda a manter o foco. Há momentos em que sabemos ou que queremos que as etapas que devemos cumprir para atingir uma meta, mas por algum motivo não conseguimos ir à frente. Nesse caso, ter disciplina é sinônimo de saber planejar e regular nossas atitudes e comportamentos para a execução de atividades planejadas. E desculpa, eu me perdi ali. Execuções de atividades planejadas, e essa postura que fará pessoas mais organizadas. Então, ter disciplina deixa a gente mais organizado, né? Que características pessoais você diria que são essenciais para uma pessoa disciplinada? É possível aprender a ser disciplinado? Como? Isso eu quero responder primeiro que o André. Eu acredito muito na disciplina, sabe? Você ter horários para as coisas, você ter uma autorregulamentação. E eu acredito muito que é possível aprender a ser disciplinado, sim. Eu não era uma pessoa disciplinada, não tinha horários para estudar, não tinha horários para dormir, não tinha horários para acordar, isso há muitos anos atrás.
Agora eu sou uma pessoa extremamente organizada e disciplinada, e eu acho que isso melhora muito a minha vida, melhora muito o meu cotidiano, a minha vida emocional, a minha vida de trabalho, né, como professora. Ser uma professora e não ter disciplina são coisas que fazem a gente ficar esgotado. Então, a autorregulamentação, a responsabilidade são essenciais. O que você acha disso, André? Você acha que é possível ser disciplinado? Eu vi ali no texto anterior que diz que a disciplina ela serve para munir, né, para nos dar ferramentas para a gente poder aproveitar melhor as coisas. E se a gente não for, de fato, se a gente não usar ela como uma ferramenta, a gente se enrola todinho. Eu lembro que, às vezes, a gente se perde se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver essa disciplina. E eu lembro da minha infância, que nós somos em 3 irmãos lá em casa, e eu sempre fiz assim, sempre fui disciplinado pela minha mãe, né, pelas condições, e eu aprendi, assim, minha mãe nunca precisou me acordar para eu ir para a escola, minha mãe nunca precisou falar, olha, tá na hora de ir para a escola, minha mãe nunca precisou de falar, porque eu sempre tive essa disciplina comigo, né, minha mãe, assim, quase que nunca visitou a escola para saber das minhas notas, minha mãe não tinha que ficar me lembrando que eu tinha para estudar, já minha irmã caçula, hoje ela já tem 20 anos, já foi o contrário, e a gente tenta fazer com que ela crie essa disciplina, e assim, é possível aprender a ser? É possível. Só que a pessoa tem que querer. E essa minha irmã, no momento, ela não quer. Às vezes ela tem alguns lampejos, ela vai lá, ela se disciplina a respeito, ela, né, tenta se esforçar e tal, mas se ela não quiser, não vai. E eu vejo, assim, eu falo, né, de uma maneira particular, a gente sempre falou com os meninos na sala de aula, assim, abertamente, que eu vejo que essa disciplina faz falta na vida da minha irmã hoje, com 20 anos. E se ela quer tentar se disciplinar agora, né, ela com certeza a vida dela mudaria para melhor. Então nós, como professores, como a professora mesmo disse, a gente tem que ter sim essa disciplina. Sim, eu tenho que saber agora para eu fazer meu planejamento. Querendo ou não, a vida da gente é feita de compromissos e nós temos que ser disciplinados a respeito. E os frutos dessas atitudes nossas só vai nos beneficiar. Né? É muito difícil você perguntar para alguém, falar, olha, fulano, né, olha, você passou em primeiro lugar em tal concurso, ou no vestibular. Qual que é o segredo? Professora, com certeza a pessoa vai falar, não, eu me dediquei, foram horas de estudos, né, eu me disciplinei para aquilo ali. Eu abri mão de certas coisas, mas eu fiz a gestão do meu tempo. Eu foquei naquilo ali. Eu fui disciplinado. Não é essa a resposta, professor, ou estou enganado? Não, você está corretíssimo. Não tem ninguém que tenha vencido já na vida em algum esforço, até mesmo físico, né? Muitas vezes a gente olha uma pessoa e ela está toda bem saudável, né? É malhada, bem. Vou dar o exemplo do André Aguinaldo. O André Aguinaldo mudou muito o corpo dele em um ano, né? E teve disciplina, teve esforço, né? Ele começou a pedalar, jogava bola. Então, ele mudou tudo e ele teve que se desprender o tempo dele, né? Se dedicar à atividade física e dar um resultado. Dá um resultado, mas ele não é mágica, toque de mágica, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, né? E assim tem outras experiências, se uma pessoa vence se gostar, se amar, enfrentar obstáculos, não é verdade? Se uma pessoa faz um concurso, por exemplo, porque muitos alunos querem ser policial, né? Eles falam muito isso, polícia rodoviária federal, né? Ou policial civil, policial militar. Tudo isso requer esforço, até mesmo para profissões que não necessitam muito de estudo, mas tem que ter uma disciplina e uma organização, né? Veja bem, para quem, vamos supor, para quem quer ser um bom pedreiro,
não precisa de necessariamente muito estudo, mas tem que entender muito de cálculo, de matemática, senão a construção vai ficar torta, não é verdade? Tem que ter um esforço físico também, um trabalho braçal grande, e para todas as outras profissões, né? Para quem vai ser babá, alguma pessoa fala assim, não, eu não vou estudar, mas eu vou, porque é uma profissão muito necessária na atualidade. Eu fui babá na época da minha adolescência. Ter babá tem que ter uma disciplina, é cuidar de uma vida, de um ser humano, né? De um ser menor, de um ser que ainda não tem a capacidade de escolha. Então, para qualquer, não importa o que você quer se tornar, o seu objetivo, o seu sonho, o seu afazer, né? Ou ele necessitando ou não de estudo, tem que ter uma disciplina, uma organização, né? Um conhecimento do que quer. Então, qualquer sonho é válido, desde que a gente se esforce por ele, ele se torna realidade, senão ele vai ser sempre só um sonho. Verdade? E você, André? Andrezinho, fala um pouquinho, Então, mas pessoal, só fala isso. Você acha que você, como eu citei ali na atividade física, que você mudou seu corpo, você está com uns bração, umas pernonas. Você acha que você é uma pessoa disciplinada? Você conseguiu assim as conquistas? Tá bombadinho. Tá bombadinho. Disciplinado nem um pouco. Sério? Eu sou muito Maria vai com as outras. Se tá dando certo para onde dá certo comigo também. Aí é assim que eu vou. Mas eu tenho muitas coisas que eu sou muito disciplinado, mas o negócio meu, na verdade, falando sério, quando eu quero uma coisa, eu coloco aquilo na cabeça e vou atrás de vou até achar que não dá mais. Ou eu consigo até ver se não, isso não é para mim agora. Mas eu não chego na decisão assim, isso não é para mim agora, assim, em questão de meia hora, uma coisa grande. Por exemplo, agora eu quero comprar a casa. Eu botei o carro à venda, até tirei o carro à venda, porque o meu carro está todo muito bem arrumadinho. E questão de mecânica e tudo mais, porque eu pedi 17 mil reais. O pessoal queria dar 9, dar 11, queria dar um tapa em mim, uma coisa assim, menos o que eu pedia. Então, eu fiquei em cima, batendo, e amanhã vai ter digamos assim, a minha última tentativa de financiar a casa do valor que eu quero. Porque eu vejo coisas assim, que eu quero muito fazer, essa disciplina de querer ir atrás do que eu quero, de buscar e de focar, mas tem gente que quer me dar coisas diferentes. Tipo assim, me dar coisas parecidas. Aquilo que é parecido não é aquilo que eu quero. Né? Igual o cara falou atrás lá do menino. Infelizmente, então, o cara, né? igual aquele negócio do menino fazendo o beisebol atrás lá, ele poderia ser muito bom no futebol ou no vôlei, mas no beisebol não, ele não quer beisebol. Então, eu quero fazer, eu quero a minha casa, só que o que o pessoal está querendo vender é a casa do jeito que eles querem, o jeito que eles têm, e eu não quero aquilo. Já que eu vou ter que pagar 30 anos, eu que vou escolher a casa, não eu que vou escolher a casa para mim, não. Eu sou disciplinado, eu sou meio teimoso também para esses negócios. Então, é assim que funciona. E minha língua voltou a doer. A gente vai falar, professor, acho que aconteceu algum probleminha com a internet, mas a gente vai continuando aqui. Voltou, professora. Então, a gente já, né? Estamos acabando também. Mas é importante, né, a gente ter esse senso, né, de disciplina. E para a gente alcançar mesmo, de fato, né? E eu falo assim, questão de alimentação, né? Eu vejo os meninos na academia, eu queria muito, né, também ficar, professora, a gente ainda estava brincando com o professor André, ficar bombadinho, né, fortinho e tal, mas eu, assim, eu ainda não tenho, vamos dizer assim, não estou com disposição para ser disciplinado esse tempo, né? Eu fiquei, assim, eu tive, durante muitos anos da minha vida, eu não comia carne vermelha. E agora, né, de um tempo para cá, eu voltei a comer um pedacinho e outro, mas eu estou pensando novamente em me disciplinar a respeito. Então, assim, são situações que depende da gente, né? Depende da nossa força de vontade e daquilo que a gente quer alcançar, né, para a gente ser disciplinado. Então, vai ter um teste, né, gente? Vocês vão tentar, acho que é possível, né, André, eles fazerem em casa isso aí? Vai, então, vamos seguir aqui. Então, é um teste. Você se acha uma pessoa disciplinada?
Vocês em casa, vocês que estão ouvindo agora, né, que estão assistindo o vídeo, vocês se acham disciplinados? Né, vocês conseguem realizar e completar as tarefas diárias dentro do tempo? Né, vocês sabem aquilo que tem que fazer, conseguem fazer dentro daquele período? Então a gente vai fazer um teste, né? A gente precisa que vocês aí se dediquem a fazer esse teste. Pode passar, André. Ali a proposta é simples. Então a proposta é muito um simples, né? Fazer um relatório ali do dia a dia, faça uma lista de suas atividades diárias mais comuns, como, por exemplo, estudar, se divertir ou até mesmo tirar aquela sonequinha após o almoço. Coloque-as num papel e indique quanto tempo você leva para realizar cada uma dessas tarefas. Depois, classifique-as como mais ou menos importante para você e também por que são importantes mais ou menos para você. Né? Caiu a minha internet bem na hora do André comentar, mas eu entendi, conheço bem o Andrezinho, eu sei que ele pode não ter se considerado uma pessoa disciplinada, mas eu acredito que ele é sim, mas ele é uma pessoa muito persistente, ele reconhece, né, que ele é persistente, ele insiste num sonho até que se prove que realmente aquele sonho não é que seja impossível, é que aquele sonho, às vezes, ele vê que não é o melhor para ele. Muitas vezes é até possível, mas às vezes não é o melhor para a vida dele, né? E cada um de nós também a gente deve ter essa regulamentação e essa atividade dá essa possibilidade, a gente começar ali, listar o que a gente faz e quanto tempo que a gente gasta, se aquilo é importante ou não. Né? Leia atentamente depois o seu relatório e faça uma breve análise de como se administra o seu tempo, né? Qual a impressão ao comparar o tempo e o grau de importância para cada atividade ou o que você poderia melhorar de modo de ter satisfação com a realização de todas elas? Às vezes vocês vão perceber que, por exemplo, passo às vezes 3 horas no Facebook ou no Instagram. E às vezes vocês vão colocar na hora de classificar aquilo lá como bom, regular ou ruim, vocês vão ver, poxa, aquilo ali nem é bom para a minha vida. E vocês vão perceber que às vezes pode diminuir esse tempo nessas mídias sociais e fazer alguma outra coisa, uma atividade física, uma leitura de um livro que melhore o seu psicológico, que melhore o seu conhecimento geral, não é? Então, se você fizer essa atividade, todos os alunos, como tarefa, fica essa dica para a gente, de nós 3, professores de projeto de vida, para que você enumere ali, faça uma listagem das suas atividades e coloque ali o grau de satisfação que você tem em fazer aquilo e o que aquilo acrescenta na tua vida. Que a aula de projeto de vida dos primeiros anos acaba aqui, né? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Deixar a oportunidade dos meus colegas falarem tchau para vocês. Eu quero que vocês tenham muita luz e muita paz, todos vocês. Beijo. Quero dizer tchau para vocês, até mais e tenham boa aula. Então, pessoal, tchau. E que essa aula, gente, a gente aproveite, inclusive, eu não posso terminar essa aula sem falar, inclusive, a respeito das tarefas de vocês no Classroom. Porque muitos questionam-se de falta de tempo. É o momento, gente. Vamos parar, vamos pensar. E vamos ver se a gente está tendo tempo ou nós não estamos tendo tempo ou estamos usando mal o nosso tempo. Tá bom? Então fica aqui o meu apelo antes da gente terminar essa aula e que vocês possam refletir e quem sabe, assim, muito em breve nós possamos estar juntos de novo lá na escola. Bom, um grande abraço. Até mais.